Nós queremos dialogar na Escritura pelo Espírito Santo a grande revelação baseada-se no tema obra por ministério. Obra por ministério. Uma obra feita ao ministério. Ministério não título da igreja, mas o que tu tem recebido do teu Deus. Todos nós temos um título, todos nós temos uma chamada, porém, após a nossa chamada, para sermos escolhidos, temos que exercer esta chamada de cujo Cristo nos chamou. E é daí que se parte. É uma obra que eu tenho que cumprir. É uma obra que você tem que cumprir. Meu irmão, esta obra é para você. Se fosse para outra pessoa fazer, você não estaria aqui hoje ouvindo esta palavra. Se fosse para outra pessoa fazer esta obra, você não teria sido convertido a Deus, chamado a Deus. Você tem uma obra para cumprir nessa terra. Por isso ainda você está vivo. É exatamente por isso que ainda há fôlego de vida nas minhas e nas suas narinas. É por isso que nós não partimos aí da pandemia. Estamos vivos porque temos uma obra para fazer, meu irmão. E essa obra é para mim. Essa obra é para você. Eu tenho um ministério, eu tenho uma chamada, você tem uma chamada, você tem um ministério e nós temos que cumprir este ministério. Obra por ministério. Um serviço por cargo e ofício de um crente. Essa obra ela é conjunto e também ela é único, viu, irmão? Essa obra ela tem que ser feita pela igreja, no seu coletivo, ela tem que ser feita no obreiro, pela sua chamada, é ministério. Dentro de uma congregação, nós reunimos para expressar o que Jesus está fazendo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na igreja, no rebanho. Porém, dentro da congregação se reúne um povo que recebeu da parte de Deus dons espirituais. E se eu pegar o dom que eu recebi, cavacar uma terrinha e esconder ele lá, eu vou ser cobrado. Não tem como eu fugir, eu vou ser cobrado. Mas se eu exercer o dom que eu recebi, o Senhor vai me dar outros dons. Lembra do que Cristo disse? Ele é a videira. Eu e você somos o galho. Se nós estamos ligados nele, nós vamos dar fruto. E quanto mais fruto nós damos para ele, mais ele vai nos limpar para nós dar mais fruto ainda. Mas se nós não dermos fruto para ele, está escrito, ele corta e lança fora. Ele também disse que se eu não fizer a obra dele, se eu não clamar, as pedras vão fazer no meu lugar. Está vendo? Não é muito forte, não é? Não tem jeito de fugir. O Senhor Jesus Cristo, ele esteve na terra, ele anunciou, ele apregoou, ele levou a audição dos seguidores, ele mostrou e ele viveu diante dos olhos de 120 pequeninos. Jesus, ele mostrou, Jesus, ele viveu, Jesus, ele apregoou para 12 apóstolos enxergar e entender que a obra não para. Porém, os apóstolos, se ele ensinou, que instruiu, que observou ele, que tocava nele, que fazia e desfazia, meu irmão, Jesus, aonde ele chegava, a multidão chegava, Jesus fazia a obra. Esses 12 homens, o Senhor deu para eles uma ordem, escute bem, vocês vão ficar dentro de Jerusalém. Depois que vocês serem revestidos de poder, vocês ide por todo o mundo e apregoai o meu evangelho, fazer discípulos de todas as nações e que seus frutos permaneçam. Os 12 discípulos escutaram e ficaram dentro de Jerusalém. Os 12 discípulos se reuniam dentro de Jerusalém e ficavam dentro de Jerusalém. Jerusalém, a sua tipificação, congregação, onde o povo se reúne. Os discípulos ficaram ali, os discípulos reuniam ali, os discípulos eram bons para a mão de Deus, mas eles não iam, eles não foram, eles não entenderam. Aí o Senhor disse, eu preciso levantar alguém para mostrar para eles que a obra não está parada, que a obra é para ser feita. Então nós sabemos da história que Deus levanta o irmão Paulinho.
Apóstolo Paulo, apelidado de Tarso, o Senhor Deus encontra com ele, chama ele, capacita ele e envia ele. Paulo entendeu. E ele foi fazer. Paulo entendeu e ele foi viver. Paulo entendeu e ele foi semear. Paulo entendeu e ele foi verdadeiramente ser um apóstolo de Jesus, sendo ele o último apóstolo de Jesus. Após ele não tem outro. Tem algum coelho espalhado no mundo afora aí que é mentira. Apóstolo significa aquele que viu Jesus. E Paulo foi o último. Paulo viu, obedeceu e praticou. Os demais têm título, mas título não salva. Como obra também não salva. Mas tem dois livros em cima que esperam a minha pessoa e a tua pessoa: livro da vida e livro das obras. Eu quero galardão. Eu quero compreender a minha chamada. Eu quero entender o ID que Deus me deu. E eu vou ir. Independente do que está diante de mim, eu preciso ir. Paulo entendeu. E olha o que Paulo ensinou para a igreja de Cristo Jesus. Abre comigo a Sagrada Escritura em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Estamos lendo o verso de número 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Quando tu encontrar, tu diz amém. Irmão, nós vamos receber a revelação da palavra de Deus com o tema obra. Todo versículo que eu citar para os irmãos aqui tem que estar escrito dentro do verso a palavra obra. Você tem que entrar aqui no estudo e sair daqui sabendo qual foi o andamento do culto e qual é a revelação que Deus deu para você. Sendo que obra significa um ministério. E ministério significa um serviço por cargo em ofício. Não existe ministério sem ofício, sem prática. Então a Bíblia nos diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, disse o apóstolo Paulo. Ele viveu. Antes de ele anunciar, ele viveu. Antes de ele levar a audição da igreja, ele viveu. Paulo, ele está chamando a igreja no particular. Paulo está entregando a revelação à igreja de Éfeso. Paulo está dizendo para eles: escute bem, eu não tenho a minha vida por espécie nenhuma de riquezas dessa terra. Antes, o que me importa é cumprir a carreira que eu recebi. O que é importante é que eu venha viver o ministério que eu fui designado para viver. Paulo está dizendo: eu estou indo, preciso ir, cumprir e fazer a obra que me foi confiada. Antes que ele peça o fôlego de vida que está nas minhas narinas, eu vou cumprir. Meu irmão, e este homem, por nome de Paulo, ele teve oportunidade e permissão de Deus, porque eu quero dizer para você, o indivíduo, presbítero, abrir a boca na audição da humanidade e dizer: seja meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, só pela permissão de Deus. Só pela permissão de Deus. A ponto deste irmão Paulo abrir a verbalização e dizer para todos ouvir: eu combati o bom combate. Eu acabei o meu ministério, a minha obra, a minha carreira, o meu ofício, porém, eu ainda guardei a fé. Dá para me começar tudo de novo. Eu posso fazer tudo outra vez, porque eu tenho fé para isso. Você já viu um crente que abre a boca, você conversa com ele e fala assim: você tem fé? Eu falo: tem fé demais. Cadê a tua fé? Está aqui dentro. Não tem fé, meu irmão. Fé é a certeza daquilo que não está diante dos olhos naturais, mas você sabe que está aí adiante. E você vai ter com aquilo que você tem fé que existe. A obra, meu irmão, ela está aqui no meio da humanidade, ela está para ser feita. Mas não tem como eu falar que eu tenho fé se eu não exercer essa obra.
para você. Você já viu, meu irmão, um diácono que não exerce a obra de ser diácono? Ele não é diácono. Já viu um presbítero que não exerce a obra de ser um presbítero? Ele não é presbítero. Já viu um evangelista que fala que é evangelista, mas não exerce a função? Ele não é evangelista. Já viu um pastor que fala que é pastor, mas não exerce a função? Ele não é, irmão. Não é. Porque o irmão Paulo disse aqui, meu irmão, eu não tenho a minha vida por riquezas. O que eu tenho, meu irmão, minha irmã, igreja de Éfeso, é que eu preciso ir exercer a carreira que me foi confiada. Eu tenho que cumprir esse ministério. É da parte do meu Deus, eu recebi dele, eu tenho que ir. E a obra, meu irmão, ela não para. Eu paro. Nós paramos. Mas a obra, ela não para. Quando nós pensamos, meu irmão, que a igreja, que a obra está parada, o Senhor desce em revelação, desperta os remanescentes, coloca de novo a obra em prática, na trajetória correta, meu irmão. A ordem de Deus, querido, é instruir o rebanho, ensinar o rebanho a pregoar acerca do reino dos céus, é falar do evangelho, que é simples, mas é boas novas de salvação. Jesus não ordenou que viemos ensinar o rebanho a usar os dons para adquirir coisas dessa terra, mas é para adquirir coisas do reino dos céus, e a prioridade é almas para o Senhor, querido. Esse ministério foi ordenado por Deus para ganhar almas, não é para outra coisa. E eu não posso parar, eu não posso estacionar. Certa feita, meu irmão, apareceu uma jovem dentro do ministério, e essa jovem morava 3 bairros fora do ministério. E todos os cultos, ela pegava 2 ônibus e ia para a congregação. Acabava o culto, eu ia levar ela lá na casa dela. E um belo dia, chegando perto da casa dela, ela olhou para mim: pastor, eu estou incomodando demais. Todos os dias que acaba o culto, o pastor vem me trazer aqui, o pastor tem uma correria e todo mundo sabe. Eu não sei, pastor, eu acho que eu estou errado, porque tem muitas igrejas aqui no bairro, tem muitas igrejas, se eu contar aqui, lá na congregação tem muitas igrejas. Eu olhei para ela e falei assim: ó, servo do Deus Altíssimo, por causa de uma alma eu vou até no fim do mundo. Eu não sei o que Deus tem contigo através de você no ministério, mas eu sei algo. Se você está indo, é porque Deus está te chamando lá. Meu irmão, ela perseverou, ela continuou. Sabe o que aconteceu? O Senhor deu para ela habilitação, deu para ela carro, agora ela vai em todos os cultos. Não quer saber a distância, ela está lá na congregação. E Jesus trabalha assim, meu irmão, nós temos que ir. A alma está chamando, a alma está chorando, e isso é para mim fazer. Isso é para você, isso é para nós. Nós já temos oportunidade, já está ardendo dentro de nós, e a obra de Deus não pode parar. Glória a Jesus. Eu creio nesse mistério. Aleluia. A obra é para a igreja. Vem comigo para a Escritura. Fomos enviados por Deus. Para que Deus nos enviou? Como Deus nos enviou? Meu irmão, assim como Deus enviou os 12 apóstolos, Ele enviou a mim e a você. Olha o que a Bíblia diz: é um envio da parte de Deus. Vem para a Bíblia. Evangelho segundo escreveu o apóstolo do amor, o irmão João. João, capítulo de número 20. Você encontra aí o capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho não é de João, o Evangelho é de Cristo, porém foi escrito por João. Procura aí o capítulo 20, encontra aí o capítulo 20, vê se no capítulo 20 existe aí o versículo de número 21 e 22. João, capítulo 20, 21 e 22. Está escrito assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Escute, nenhum crente vai ser enviado para a obra despreparado. Não vai.
nenhum obreiro vai ser enviado para a obra despreparada. Antes será preparado, antes será formado. E a formação de um obreiro, de um crente verdadeiro, é pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ser homem, mulher, que gasta a baratinha do joelho. Tem que ser de oração. Se não for de oração, não presta. Tem que ter intimidade com Deus. Tem que pagar preço. Tem que buscar dons espirituais. Tem que buscar conhecimento, sabedoria. Tem que rogar ao Pai para não ser confundido, para não ser passado para trás. Meu irmão, o diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a palavra e ele derruba obreiros na palavra, meu irmão. E o obreiro bom é aquele que ora, aquele que examina a Escritura. Eu ouvi um pregador fora do país essa semana pregando a palavra, em plena uma multidão, e de repente ele para a mensagem, Deus toma ele no Espírito Santo e ele anuncia: pastor que não ora, pastor que não tem palavra, ele não é pastor de Deus. E eu concordei com ele. Concordei, mas por quê, pastor? Porque eu concordei. Sem oração eu não presto. Sem a Bíblia, sem a palavra verdadeira, eu não presto. Porque o irmão apóstolo Paulo, meu irmão, ele mostrou essa verdade, ele viveu essa verdade. E Cristo, meu irmão, antes de enviar os seus, ele esteve com eles. Ele mostrou para eles. Ele viveu diante dos olhos dos seus discípulos. E quando os discípulos pensavam que estavam prontos, Jesus disse: vem cá, receba o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem prega. O Espírito Santo é quem traz sabedoria. O Espírito Santo é quem fala na boca do vaso. O Espírito Santo é quem traz visão espiritual. O Espírito Santo que traz audição espiritual. O Espírito Santo que tira dureza e pedra do coração. É o Espírito Santo, meu irmão, que me desperta na madrugada para me orar. É o Espírito Santo que me leva no meio do mato, no monte, para clamar ao Pai. É o Espírito Santo que me faz ser fiel a Deus, a igreja, a minha esposa, a minha família. É o Espírito Santo que me faz ser, meu irmão, justo e fiel para educar os meus filhos. É o Espírito Santo que me faz obreiro aprovado para toda boa obra, cujo não tem que me envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. É o Espírito de Deus. Meu irmão, isso tem que ser ensinado, mas antes de se ensinar, tem que ser vivido. Querido, eu tenho praticamente 23 anos de crente. Eu nasci, meu irmão, no fogo do Espírito Santo. O melhor culto que eu estive desde o princípio é o culto do ciclo de oração, o culto de ensino, meu irmão. É lá que você vira obreiro. É na oração, é no estudo da palavra que você vira crente de verdade. Não é como os dias de hoje, meu irmão. O século 21 é o pior de todos os séculos. A geração dos nossos dias é a geração mais ingrata desde a fundação da humanidade. O povo dos dias atuais, meu irmão, principalmente no nosso país, é um povo que não tem mais articulação no pescoço. É um povo que não consegue olhar para cima e saber que nada o homem pode receber aqui embaixo. Se de lá não for concedido, tem que vir do alto, ele tem que descer, tem que passar sobre a minha vida, tem que me limpar por dentro e por fora, tem que me fazer crente de verdade. E isso é pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra que eu vou te fazer lembrar pelo Espírito Santo? Eu não te conheço, mas o Espírito de Deus te conhece por inteiro. Lembra dos dias do Pentecoste? Jesus, ele ressuscita dentre os mortos. E ele dá uma ordem para a igreja: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Fica lá, busca lá, clama lá, faz lá o melhor do seu achegamento a Deus, se separa para Deus. A Bíblia diz que 120 seres humanos reuniram dentro de uma casa. Dentro daquela casa, dentro de Jerusalém, aqui na terra, 120 estavam orando, pedindo, buscando, clamando, chorando pelo poder que
que deveriam receber. E a minha Bíblia diz que lá em cima, à direita, à destra do Pai, estava Jesus falando: Pai, dá para eles. Pai, olha lá. Pai, olha Pedro, Pai, olha Pedro. Pedro está pedindo, Pai, olha Pedrinho lá, Pai. Pedrinho está falando: não quero poder. Pai, olha Joãozinho lá, Joãozinho, aquele que deitava a cabeça no meu ombro e me amava, Pai, dá para eles poder, Pai. A Bíblia diz que na terra 120 clamava, lá em cima no céu, Jesus intercedia. Então, Pai, olha para o Espírito Santo, enche eles. Glória a Deus. Antes desse dia, Pedro pregou 5.000 vezes, 5.000 pregações, e uma alma ele conseguiu para Jesus, como testemunho dele de crente. No dia do Pentecostes, Pedro foi cheio com o Espírito Santo. Ele pregou uma vez e 3.000 almas se converteram a Jesus. Quem converte a alma não é a minha pessoa, não é a tua pessoa, mas através de mim, através de você, o Espírito Santo vai e entra na audição, entra no coração, entra no sentimento da alma, convence a alma do pecado e faz a alma se chegar a Deus dizendo: verdadeiramente é um Deus que morreu, ressuscitou e habita nesse homem, nessa mulher, para nos ajudar e mostrar o caminho de vida eterna, meu irmão. É pelo poder do céu. Glória a Jesus. A obra está aí, querido, ela precisa ser feita. A obra não pode parar. Eu quero dizer para você que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, não teremos descanso. E não será rosa, não será chocolate, nunca será fácil. Fácil é Satanás, Deus não. As coisas de Deus, meu irmão, são no esforço, na entrega. Querido, ainda que seja rastejando, eu tenho que amar essa obra. Glória a Deus. Eu tenho que entender o valor de uma alma. E eu só vou entender o valor de uma alma quando eu tiver a certeza da salvação da minha. E como eu terei a certeza, pastor, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, que se a palavra de Deus estiver em você e você estiver na palavra, meu irmão, está subindo. Tu está subindo, mas a palavra tem que estar em você e você tem que estar na palavra. A palavra não vai cair ao solo, ela vai retornar para Deus cheia de frutos. E os frutos que a palavra vai levar para o Pai, a prioridade é a alma. Quero chamar a atenção das pessoas nessa terra. Lá, do lado de fora do portão da sua casa, na frente da sua casa, você planta lá um ipê amarelo. Quando começar a dar flor, todas as pessoas que vão passar falam: nossa, que lindo! Pinta a frente da sua casa, a pessoa fala: nossa, que casa bonita! Você quer andar nas ruas, meu irmão, e as pessoas falam assim: nossa, essa mulher, esse homem, ele é varão de Deus, é bonito ele, é bonito ela, veste uma roupa como crente. Todos vão falar: é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Porém, quer chamar a atenção do teu Deus? Quer fazer o teu Deus alegre? Quer, meu irmão, que o teu Deus esteja de pé no trono, olhando para baixo, falando: eis aí o meu filho amado, a minha filha amada? Ganha alma para ele. Ganha alma para ele. Apresenta para ele vidas. Mas pastor, eu tenho esse trabalho, eu tenho aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, meu irmão. A Bíblia diz que tem um tempo da parte de Deus aqui na terra para tudo. Eu tenho que usar esse tempo. Esse tempo, querido, é para mim, é para você. Ele nos deu esse tempo. Agora, eu e você temos que colocar esse tempo em prática. Ô pastor, não tem tempo, meu irmão. Não existe esse ser humano na terra que não tem tempo para fazer a obra. Não existe. Porque todos nós temos oportunidade, temos tempo para fazer. Que isso, pastor? Tem, meu irmão. Meu irmão, eu trabalho 12 horas por dia. 12 horas. Olha aí, minha esposa ali, irmão. 12 horas. E eu tenho tempo para todo dia, eu estou no culto. Que isso, pastor? Meu irmão, eu tenho que esforçar. Estou falando para os irmãos do que eu vivo. Eu não posso contar uma mentira de uma fábula, meu irmão.
Eu tenho que anunciar para os irmãos que arde aqui dentro. Eu entendo que está ardendo aqui dentro, meu irmão. O amor por uma alma é maior. Eu preciso dar isso para o meu Pai. Glória a Deus. Eu preciso entregar isso para o meu Deus, meu irmão. Glória a Deus. Meu irmão, tem 2 livros lá em cima e eu quero estar o meu nome escrito nos 2. E aqui na terra eu tenho que exercer, eu tenho que viver, eu tenho que me preparar para quando eu chegar lá, eu ouvir da parte do meu Deus, entra bendito de meu Pai. Glória a Deus. Bem, meu amigo, você pode questionar com qualquer tipo de ser humano no planeta. Não importa qual é o tipo de vivência do tal. Não importa se o tal ainda vive na mentira chamada religião. Não importa. Você pode questionar com todo ser vivente na terra, anunciando a verbalização, a audição dele e questionando: tu tem fé? Ele vai dizer: tem. Eu tenho. Ao mesmo que você parou um ser humano ali, ele pode estar de qualquer jeito e falar assim: ó, tio, você sabia que você precisa de Jesus para você subir ao céu? E fala assim: não, mas eu já não subi. Você é salvo? Eu sou. Não, está lá, eu sou salvo. Meu irmão, mas Jesus disse que Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porém, para ir ter com o Pai tem que ser do jeito de Jesus, não é do jeito da carne, não é do jeito do homem, não é do jeito do mundo, é do jeito de Jesus. Por isso eu vos anuncio nesta noite: grava, guarda no seu coração, pega esse versículo, mastiga ele. Ainda que você mastiga, e quando estiver mastigando, você morde a língua, morde os lábios, morde a boca, mas mastiga, porque não existe fé sem obra. É a Bíblia que diz, está escrito aí, olha na sua Bíblia. Livro do irmão Tiago, capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso de número 17 e 18. Tiago capítulo 2, versículo 17, versículo 18, quando for encontrar, tu diz amém. Está escrito assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É a Bíblia que diz, não sou eu. Eu não tenho nada para dizer para você, a Bíblia tem. A Bíblia é a boca de Deus na terra. E esta palavra, meu irmão, é para edificação da minha vida espiritual. É para que eu tenha firmeza, alicerce, raiz no meu Deus. É essa palavra que me conduz para o reino dos céus. É essa palavra que abre para mim um caminho, ainda que a estreita e apertado, mas eu entro nele e eu não vou errar. Não vou errar. A Bíblia diz, essa verdade diz, que aquele que entrar pelo caminho de Jesus, nem que ele seja louco, ele vai errar. Mas é um caminho estreito, e nesse caminho tu tem que andar nele é de lado, meu irmão, porque é muito apertado. Escreve: o reino dos céus, a vontade de Deus, a obra do Senhor não é fácil. Ser crente é muito fácil. Ser cristão é difícil demais. A Bíblia diz que crente até o diabo é, mas ele não obedece. Por isso, meu irmão, ser cristão é obedecer ao Pai, é obedecer ao Filho, é obedecer ao Espírito Santo. Alabastuco, elevalas Deus, aleluia. Oh, meu irmão, Deus te chamou no meio do fogo. Levanto, que levar a sério, no meio do fogo. E do meio do fogo nós não podemos fugir. Sexta-feira passada, eu estava chegando em casa.
Olha você ver, 22 horas. Estava entrando, quando estava para dentro. Aí meu sobrinho lá em cima do teatro falou assim: ó, tio! Opa! E aí, nós vamos para onde não vamos? Por agora? Bora! Vambora! Irmão, estava chovendo. Eu falei assim: eu tenho que vestir o quê? Ele falou assim: do jeito que eu estou embora, bora. Nós fomos para o monte. Eu e meu sobrinho, nós dois, lá vai subir. E nós vamos conversando, chega lá no monte. Mas, meu irmão, nós pisa no monte. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele começou a chorar de lá, eu comecei a chorar de cá. Quando eu desci ao solo, eu fiquei igual uma criança de 3 anos de idade, debaixo das minhas unhas, assim, ó, dava para quase encher um carrinho de terra. Não é bem assim não, mas na tipologia. Eu fiquei cavacando a terra, porque até as raízes das árvores estavam acendendo com o fogo do céu. Até as raízes da terra, meu irmão. A presença de Deus estava inundando o nosso coração. Irmão, como é que você vai embora? A chuva está caindo. Carrapato lá é mato, meu irmão. Mas você olhava para a presença de Deus e disse: Senhor, eu quero mais, eu preciso de mais, eu vim aqui pelo Senhor, eu quero o Senhor. E quanto mais você ora, mais Deus fala no teu coração. Isso, meu irmão, é o único significado. Eu quero fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Eu liguei para o presbítero Clodomiro no domingo, foi triste, irmão, estava nervoso. Nervoso, confesso que eu não posso sentir, estava nervoso. Eu cheguei, entrei para dentro do quarto, eu estava nervoso, peguei o telefone para ligar para o presbítero. Então, varão, ministra a ceia aí, porque não vai dar para entrar ainda. Olha para você ver, irmão. A Bíblia diz que o obreiro de Deus ele tem que ter uma palavra. Ele não pode ter 3, ele tem que ter uma. Eu combinei, estava tudo marcado com o pastor Flaviano. Ele estaria aqui ou na quarta passada ou no domingo para ministrar a Santa Ceia. Eu falei assim: meu irmão, qual que dá para você estar lá? Ele me disse: ô pastor, eu vou na quarta. E no domingo, então, o senhor vai lá ministrar a ceia. Glória a Deus, está ligado. Ligou na terra, ligou no céu. Aí no domingo você fica aqui, porque a congregação não pode ficar sem o pastor aqui. Está fechado? Pronto. Aí ele veio hoje na quarta, não veio? Muito glória ao nosso Deus. Quando foi na sexta-feira, depois do culto, ele me chama e fala assim: pastor, eu já pastor, eu não vou estar aqui nem sábado nem domingo. É isso, mano? É, pastor, eu vou viajar. Não, eu fui todo mundo. Sabe, eu gosto de programar aqui dentro a obra de Deus. Se eu sei que eu vou estar aqui, meu irmão, na Santa Ceia, se eu sei que eu vou estar aqui no ensino da palavra de Deus, meu irmão, desde aquele momento que eu encaixei aqui dentro, eu vou estar em tal lugar, eu estou meditando, estou ligado, meu irmão. Estou ligado. Glória a Deus. Aí, meu irmão, quando aparece um impedimento, irmão, eu saio de mim. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que ter um compromisso com as coisas do meu Pai em primeiro lugar. As coisas de Deus para mim, meu irmão, é prioridade. Eu não fico, meu irmão, eu não fico quieto, eu não consigo me sossegar, me aquietar, quando eu sei que eu tenho que estar lá e não deu para mim estar. Querido, isso é o Espírito Santo que arde dentro de você. A fé, meu irmão, é isto. É você entender que ali tem uma alma. Lembra do primeiro dia que eu cheguei aqui? O que foi que eu falei aqui? Aí, se os irmãos querem, eu estarei aqui. Eu não vou subir para parar. Eu vou estar até o fim. Se tiver 2 crentes aqui, se tiver um crente aqui comigo, a obra não vai parar. E não para. Por quê? Porque eu sei que vai vir uma cobrança na minha vida. Se a obra cair na minha mão, não vai cair, porque tem preço e nós temos que pagar esse preço. Não, se for para mim correr e morrer na beira da praia, eu vou morrer. Ou eu sou crente ou eu sou crente de verdade. Não tem meio termo. Ou eu estou fazendo a obra, ou eu tenho que fazer a obra. Eu não posso ter outro tipo de palavra. É sim ou é não. Vou ou não vou. Estarei lá ou não estarei lá.
E isso, meu irmão, é uma ordem do Deus vivo. A obra não vai parar. Eu tenho ministério, você tem ministério, nós temos que exercer este, meu irmão. A obra de Deus não pode parar. Estuda aqui, escreve aí, olha aqui para você ver como é que está ardendo aqui dentro. Aqui, ó, tem 3 lugares que estão me pedindo para abrir a congregação. 3 bairros diferentes. Mas não tem obreiro. Os obreiros não querem, mano. Então, se não tem obreiro para colocar lá, eu tenho que continuar orando para Deus enviar obreiro. Porque obreiro para mim, é aquele que esforça. É aquele que sabe que ele colocou a mão parada. Ele tem que ir para frente, porque se ele olhar para trás, ele não é digno de entrar no reino dos céus. É a palavra que diz. Pois a mão parada, se olhar para trás, não é digno do reino. Meu irmão, temos que prosseguir. O alvo é qual? A salvação da alma. Vem comigo, o relógio está mandando nós embora. Ó. O que faremos? Que obra nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? É um questionamento que os homens disse para Deus acerca da obra. Vem comigo. O mesmo Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número meia dúzia, capítulo 6, o versículo de número 28. Evangelho segundo escreveu o apóstolo do amor, irmão João, capítulo 6, versículo 28, está escrito assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos, Senhor? O que eu tenho de fazer? Foi o questionamento dos homens que estavam pós Jesus, ouvindo Jesus anunciar o Evangelho, ouvindo Jesus falar do reino dos céus. Eles questionaram: o que nós vamos fazer para executar a obra de Deus? O que nós temos que fazer? Ficar sentado na cadeira e no culto quando der para ir? O que eu vou fazer para executar a obra? Meu irmão, esse Deus, ele trabalha de forma, de jeito tão perfeito, que na simplicidade que ele trabalha, e mesmo assim os homens e mulheres do século XXI não compreendem. O Senhor coloca uma pessoa do teu lado, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, dias, meses e anos, e você conversa com a pessoa, você vive junto daquela pessoa e você não consegue falar com aquela pessoa. Jesus quer salvar a sua alma. E eu questiono: como? Qual obra eu vou fazer? Lá dentro da tua casa tem um ente querido, tem um parente que passa dias, meses, anos, está te observando, mas você nunca abre a boca e fala com ele. Jesus quer salvar a tua alma. Mas ele fica questionando com você as coisas do Evangelho, fica questionando com você por que você é assim, por que você veste assim, por que você vai na igreja todo dia. Você não consegue falar com ele, porque Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer que você prossiga o Evangelho, ande no Evangelho, deixe o Evangelho entrar. Certa vez Jesus estava pregando, ele olhou para os seguidores e disse assim: escute aqui, vocês não são meus amigos, porque o meu amigo faz o que eu mando, e vocês não fazem, vocês não obedecem. Outrora Jesus olhou para os seguidores e disse assim: escuta aqui, por que vocês não compreendem a minha linguagem? Eu tenho vos anunciado, por que não compreende a minha linguagem? Outrora Jesus olha para ele e diz: escuta aqui, por que a minha palavra não entra em vós? Se eu tenho vos anunciado ela de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Meu irmão, aonde a palavra de Deus entra, ela entra para frutificar. E é fruto a 30, a 60 e a 100 pela sua vida, meu. Através de você, muita quantidade de almas poderão ser chegar ao céu. O seu exemplo, o seu testemunho, que fala mais do que qualquer palavra, é melhor, é maior, é mais excelente do que qualquer título. Porém, tem que ser exercido, meu irmão. Tem que ser exercido.
Na madrugada que estava intervindo a Santa Ceia lá na sede, a Santa Ceia da sede é o primeiro domingo. Eu estava orando e o Senhor Deus me deu uma visão. Meu irmão, eu chorei demais, tanto doendo, e ao mesmo tempo eu estou murmurando com Deus. Eu levanto da cama, eu deito da cama e murmurando. É uma visão que está queimando dentro de mim. E eu vi aquela visão 1, 2 e 3 vezes. Ela começou na quinta, na sexta e no sábado. 3 vezes, 3 madrugadas. O Senhor me deu a mesma visão. E as 3 vezes que eu saí da visão, eu abri a palavra de Deus. E as 3 vezes foi confirmado. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 25. O Senhor me mostrava um bairro imenso, todo plano. E eu estava nesse bairro com obreiros construindo casas. E nós construímos casas de 3 cômodos, de 10 cômodos, de 5 cômodos. Construía galpões, e era muita quantidade de casas. E a entrada do bairro tinha uma placa grande assim, uma muito grande. E eu vi que estava escrito na placa assim por 3 vezes, a mesma visão, as 3 visões. Eu parei de frente à entrada e eu olhei a placa que estava escrito: Ressocialização da Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus no Caminho. E quando eu entrei lá para dentro, eu olhava, as pessoas chegavam, pessoas com capacete, pessoas com uniforme, com roupas de construtora, e estavam construindo aqueles alojamentos, aquelas casas. E a voz bradava naquela casa dizendo assim: olha, eles vão perguntar para você como é que vai ser feito. Você vai falar assim, assim, assim. E era feito as casas. E da mesma visão, eu saía daquela visão e eu estava, meu irmão, debaixo das pontes, debaixo dos viadutos, na entrada de vilas, favelas, aglomerados. E eu pegava aquelas pessoas e levava para aquele lugar. E elas chegavam nos lugares como se fosse um estádio. E ali apregoavam para eles a palavra. Eles eram batizados e eram colocados para morar naquelas casas. E está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, disse Jesus: lá na terra eu tive fome e tu não me deste de comer. Eu tive sede e tu não me deste de beber. Eu era forasteiro e tu não me hospedaste. Eu estava enfermo, tu não foste me visitar. Estava preso, tu não me foste ver. Então agora parte de mim, maldito, para o lago de fogo, porque eu não conheço você. E da mesma maneira, a mesma palavra revela: meu servo, você vai entrar para as portas do Cordeiro, porque lá na terra eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu era forasteiro, tu me hospedaste. Eu estava enfermo, tu foste me visitar. Eu estava preso, tu foste me ver. E na visão, meu irmão, a palavra vinha e tinha também os questionamentos da mesma palavra. Senhor, quando é que eu fiz isso? E o Senhor me voltava naquela visão. E a palavra soa assim: quando tu fizeste a um desses pequeninos, tu fizeste para mim. Meu irmão, eu abraçar você de dentro é a coisa mais fácil que existe. Mas eu ir lá fora, abraçar um mendigo, abraçar uma prostituta, abraçar um homossexual, abraçar uma lésbica, levar a palavra, levar a Bíblia, levar o Evangelho, e também dar para eles o que eles têm necessidade para voltar à sociedade, meu irmão, isso é difícil. Eu tive essa visão por 3 vezes. Eu estou murmurando, questionando, porque tem muitos ministérios aí que tem como fazer isso e não fazem. Fala: Senhor, começa a fazer isso hoje nessa hora, porque eu quero, Senhor. Meu irmão, a obra está aí. O Senhor, Ele sabe de onde que você pode ir, Ele vai te levantar. Antes de abrir esse ministério, Ele me disse, meu irmão, em visão: eu, Senhor, teu Deus, teu servo, vou assoprar o nome deste ministério nos 4 cantos da terra. Meu irmão, já tive visões e mais visões, entrando em avião, indo para fora do país para pregar a palavra. Isso vai acontecer, sabe por quê, querido? Porque aqui dentro arde o amor pela alma. A obra de Deus não vai ficar só em palavras. As almas estão gritando, querido. Eu falei com um obreiro ontem lá na sede, estava dando um curso de casal lá na sede, e eu falei com o obreiro: meu irmão, você está casando.
Nesse ministério você pode chegar a ter um pastor, porém eu quero te dizer, você vai ser pastor de verdade. Porque enquanto eu estiver na direção desse ministério, dessa obra da parte de meu Deus, eu vou falar para você o que a Bíblia ordena. Ainda que doa, está escrito, fala a verdade com o seu próximo. Ainda que doa, fala para ele a verdade. Anuncia a verdade, porque a verdade é a prioridade da salvação de uma alma. Os irmãos que perguntam aí, pode perguntar. A Bíblia diz assim: os homens questionaram Jesus, dizendo que, Senhor, o que faremos para executar esta obra? Aí, meu irmão, a palavra está aqui revelada, já temos a resposta dela. A resposta está ali, leia a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10. Você quer encontrar, leia bem alto. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 10. Quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A Bíblia está dizendo, tudo que vier da sua mão para fazer, faça, segundo as tuas forças, porém faça. Porque para a sepultura que nós vamos, meu irmão, lá não tem obra mais. Lá não tem indústria, não tem mais nada. A Bíblia diz que morreu a mente do tal jaz em esquecimento. Porém, a mesma Bíblia diz que as obras que eu tinha que fazer, boas ou maus, ela vai me acompanhar para juízo. Não vai ter jeito de eu fugir. Não vai ter maneira de fugir. Hoje eu posso fazer, eu faço assim, quero fazer não. Olha o que a Bíblia diz aí. Vamos fechar com esse verso aqui, ó. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13. Você que encontrar, leia alto. Não tem jeito de eu fugir dessa responsabilidade, não. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A obra vai acompanhar, não tem jeito, mano. O que eu fiz aqui em vida está após mim aqui, eu vou ter que me apresentar a Deus. Não vai ter como escapulir, não tem como fugir dessa responsabilidade. É para mim fazer, é da parte do meu Deus. E tudo, meu irmão, que eu fiz vai me acompanhar. Lembra do dia do seu batismo nas águas? Aquele dia, aquele exato momento, antes de você descer as águas, tudo que você fazia, tudo que você vivia, tudo que estava em você te levava à condenação, ao lago de fogo, aonde, meu irmão, você nunca teria paz. Aí você tomou uma decisão: eu quero ser salvo pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso eu confesso a Ele como o único e suficiente Salvador da minha alma. Aí você ouviu, você promete ser fiel a Deus até o último suspiro das suas narinas? Você disse: sim, eu prometo. Então você desceu as águas, a água cobriu você, você morreu. Tudo que você praticou até aquele dia, meu irmão, é lançado no mar do esquecimento. Acabou. Ali você é uma nova criatura. Você saiu da água, agora você é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e você vai andar em novidade de vida. Porém, querido, querida, dali adiante, tudo que eu pratiquei, tudo que eu fiz, tudo que você praticou, tudo que você fez, vai te acompanhar para juízo. Vai te acompanhar. Obra boa ou obra ruim, aquilo que você tinha que fazer e não fez,
aquilo que você não era para fazer e fez, vai te acompanhar para juízo. Não tem como fugir. Pastor, mas tem uma... É a Bíblia que diz. Olha o que a Bíblia diz aqui. Vamos ver se tem isso na Bíblia, irmão. Apocalipse, vamos ver se tem aí. Cadê Apocalipse? Capítulo de número 20. Versículo 12, Apocalipse capítulo 20, versículo 12 até o versículo de número 15. Vamos ler aí, uma leitura em classe, para fecharmos com a certeza que tudo vai nos acompanhar para juízo. Apocalipse 20, 12. Pode ler. Vi também os mortos, os grandes tronos, e então se abriram livros. Ainda os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros. 13. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. 15. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Olha aí, meu. Vai me acompanhar as obras, não tem jeito. Mas e se eu não estou fazendo a obra, vai me acompanhar também. Ele me deu o IT, ele me capacitou, me batizou com o Espírito Santo, ele me enviou e eu não fui. E porque eu não fui, as obras que eu tinha que fazer eu não fiz, vai me acompanhar. Eu vou me chegar perante o julgamento do trono branco. Eu vou me chegar perante meu Deus. E ele vai dizer para mim: cadê o frutos? Cadê as obras? Cadê o ministério? O que eu te ordenei? O porquê que eu te chamei? Onde está? Mas eu quero dizer para você que, mesmo não fazendo as obras, se você tem vida com Deus, você pode ser salvo. Mas os dois livros da lá, meu irmão, necessário é que o seu nome esteja escrito nos dois: o livro da vida eterna e o livro das obras. Eu quero um galardão. Eu quero estar no livro das obras. Assim como eu tenho certeza que meu nome jaz no livro da vida, meu irmão, eu pago o preço é para isso. Eu corro contra a minha própria pessoa, é exatamente para a minha salvação e para cumprir este ministério, essa obra que eu fui confiado por Deus. Eu lembro no dia da minha conversão, meu irmão, não esqueço. A minha esposa estava comigo, nós fomos a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Eu fui convidado por um colega de trabalho, tá vendo aí, irmão? Eu cheguei naquela congregação lotada no culto de domingo, e o único banco que estava vazio, eu sentei nele. A minha esposa até passou por mim e sentou na frente. No meio do culto, o pastor começou a fazer oração. Eu falei: irmão, vamos fazer oração. O pastor começou a orar, alguma coisa me perguntava para o peito, eu caí sentado no chão. Eu levantei e falei: quem me bateu? Quem me empurrou? Aí os irmãos ficaram na frente e falaram para mim: ó, shhh, é hora de oração. Eu comecei a orar de novo, tomei outro tapa e caí sentado de novo. Cutuquei, irmão, você me empurrando aqui, é hora de oração. Meu irmão, aí o pastor estava fazendo oração e eu pensei assim: ó, eu vou repetir o que esse pastor está falando. Aí o pastor falava, eu falava de cá, ele falava de lá, eu falava de cá, de repente eu falava em mistério. E agora, como é que fala? Quando eu tentei falar em mistério, eu tomei outro tapa no peito e caí sentado. Eu caí sentado, quando eu caí sentado, eu levantei com as duas mãos para o céu e gritei: pastor, quer aceitar Jesus agora? Ele disse: meu irmão, aí no final do não, é agora, eu quero aceitar agora. Aí minha esposa não veio. Eu levantei e fui lá na frente, o pastor fez a oração, eu aceitei Jesus, meu irmão, naquela noite. Eu saí de dentro da congregação e eu fui para dentro do boteco pregar para os conhecidos que estavam lá dentro do boteco. É de prova, meu.
Saí de dentro da congregação doidinho, irmão. Parece que arrancou todos os parafusos que tinha na cabeça. Eu estava já doidinho para lá fora. Cadê eu tenho que pregar para alguém? Cadê alguém? Eu tenho que falar de Jesus para alguém. Meu irmão, eu entrei para aquele boteco, fui pregar para os meus. Lá tinha os primos, irmãos, amigos, tudo no lugar que eu ficava, irmão. Eu cheguei e comecei a falar, não é possível, se você está bebendo, você vai te levar para o inferno. Jesus quer salvar a tua alma, meu irmão. Todas as pessoas que estavam naquele lugar começou a arregar as garrafas de cerveja, garrafas de vinho para um lado, e assim, vamos ouvir ele. E começaram a ouvir a pregação da palavra de Deus. Escute, nunca mais saí da presença de Deus. Glória a Deus. Irmão, foi um período extraordinário, sabe por quê, querido? Tinha 7 dias que eu aceitei Jesus, 7 dias. Eu fui no culto de ciclo de oração. Os irmãos podem até falar assim, mas não podia, mas eu sei que não podia, mas o mistério é de cima. Cheguei no culto de ciclo de oração, dobrei o joelho orando, aí a esposa do pastor chegou para mim e falou assim, meu irmão, Jesus tocou no meu coração, hoje você vai pregar a palavra. Como é que é? Aí você vai pregar, olha, irmão, 7 dias que eu tive convertido. Eu estava em cima do altar pregando a palavra de Deus. É chamada, meu irmão, não tem jeito, é chamada. Saindo dali, já começamos a fazer o pré-batismo, doidinho, foi com tudo na cabeça, sabe o que aconteceu, não? Eu cheguei em casa, com a minha esposa, e falei assim, ó, se é para servir Jesus, é para servir Jesus. Se é para ser crente, é para ser crente. Eu fiz assim no guarda-roupa, irmão, joguei tudo no chão. Todas as roupas que estavam lá. Cheguei com o irmão, eu fiquei doido. Eu cheguei lá no costureiro e falei com a mulher assim, ó, eu quero fazer roupa de crente. Qual que é? Eu quero meia, quero calça, quero terno, faz tudo pra mim, eu quero roupa de crente. Meu pai ficava na porta assim, eu pensei assim, gente, o que tá arrumando? Irmão, eu fiquei doido uma noite por dia, irmão. Mas por causa de quê? Por causa da palavra. Meu irmão, eu nunca mais parei. Eu comecei a me envolver de tal maneira, meu irmão, que era de segunda a segunda, não tinha culto. Eu estava na casa do pastor, me dá comida aí, pastor, vai, prega aí, pastor, fala para mim, mostra para mim, pastor. Meu irmão, e é assim que tem que ser. Nós temos que nos envolver com as coisas de Deus, para nós estarmos fortes. E a obra de Deus vai crescer em nossa vida quando nós nos envolvemos, sabendo, meu irmão, que tudo que nós temos que fazer e não fazemos vai nos acompanhar. E aquilo que nós fazemos vai nos acompanhar, não tem jeito, meu irmão. Nós temos que ser cristãos de verdade. Olha o que aconteceu na empresa que eu trabalho. Meu patrão olhou para mim e falou assim, olha, eu vou ter de mandar um ajudante com você agora, porque o trabalho agora vai multiplicar. E eu vou ter de mandar um ajudante. Eu falei com ele assim, ó, se for mandar a pessoa para trabalhar, não precisa, eu vou só. Tem que ser pessoa de responsabilidade, porque o setor de serviço que eu trabalho não é só Jesus para ter misericórdia. Sabe o que aconteceu? Meu patrão chegou lá e pegou uma lésbica e falou assim, ó, ela que vai com você. Ela vai carregar a mercadoria, vai fazer carga, vai separar a carga, vai te ajudar a conferir a mercadoria. Eu falei com ele assim, bora. Meu irmão, ela entra no caminhão, desce no caminhão levando Jesus. Ela entra no caminhão e desce no caminhão enxugando lágrimas. Nunca ninguém falou esse negócio comigo não, mas enquanto você estiver aqui, você vai ouvir. Enquanto você estiver aqui, você vai ouvir essa verdade. O belo dia olhou para mim e falou assim, escuta aqui, ô pastor, escuta aqui. Eu já trabalho com muitos homens e todos mexem comigo. E eu entro nesse caminhão e desço nesse caminhão chorando. Por quê, pastor? Eu falei assim, é Deus. Se Deus colocou você aqui porque Ele precisa entrar em alguma coisa na sua vida, e enquanto você estiver aqui, você vai ouvir, é isso, é Bíblia, é palavra de Deus, é verdade de Jesus, meu irmão. E essa mulher é casada com uma mulher. E ela falou assim, rapaz, nunca ninguém falou essas coisas comigo não. Pois é, aqui você vai ouvir. Aqui eu vou mostrar para você o que está na palavra de Deus. Meu irmão, não importa quem seja, você tem que amar, você tem que abraçar e mostrar para eles que Jesus é caminho, verdade e vida. Você tem que mostrar que a salvação depende, meu irmão, de estar na vontade de Jesus, e assim a graça vai estar com você onde tem que pisar a planta de teus pés. Não temas, o maior está contigo, meu irmão, Ele é Jesus. Faz a obra, ganhe almas, vive esse evangelho, meu irmão. Fica doido, sai para lá fora pregando a palavra.
entra dentro do ônibus e fala assim: ei, se vocês estão aqui, Jesus está voltando. Meu irmão, nós temos que ser malucos. A Bíblia diz que Jesus pegou, meu irmão, aquilo que não era para fazer ser. É aquilo que não tinha nada para fazer ter. Jesus pegou os pequeninos para confundir os grandes, meu irmão. E assim tem que ser. Para você ver que Jesus, ele não tem, meu irmão, meio termo. O meu patrão, que odiava crente, chega para mim um dia, meu irmão, e fala assim: escuta, eu posso ir com você no monte? Bora. Bora. E foi no monte, cara. Chegou no monte, foi orar, falou assim: vou orar, mas tem problema, irmão, o monte atrás de você orar. Se você vai lá para orar, vem comigo. E ele foi pro monte, sabe o que aconteceu? Ele se converteu, está fazendo a batismo, vai batizar. É Jesus, querido. Isso depende da igreja. A igreja trabalhando, Jesus vai operar maravilha na vida de quem crê. Se você crê, toma posse da tua vitória, siga Jesus e a graça te basta.